Olá, meu nome é Cleiton Silva e vamos iniciar o último vídeo da análise do texto O Livre-Arbítrio do autor Santo Agostinho. Então hoje vamos falar sobre o mal físico, vamos falar também se compensa ter a liberdade e vamos falar um pouco sobre a presciência de Deus e se isso não interfere na nossa liberdade. Então se você se interessou nos assuntos, deixe seu gostei no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, beleza? Pois bem, vamos diretamente ao mal físico. Amigos, o que é a pergunta sobre o mal físico? O mal físico é a doença, a dor, o sofrimento físico, as guerras, a tortura e etc. Bom, o que Santo Agostinho nos fala sobre esse mal físico? Ora, o mal físico é a consequência do pecado original. Então é assim, Adão pecou. Esse é o pecado original. É a desobediência de Adão naquele episódio que as pessoas conhecem da serpente e Deus pune Adão. Pune como? Tirando Adão da sua condição original. Ou seja, aquela belezura de vida que Adão tinha, ele não vai mais ter. Ele não é mais imortal, ele não é mais sábio e ele não tem mais a felicidade. Ele foi relegado para fora do Éden e levado a uma condição mortal, porque pecou e foi punido com o pecado original. Certo? O que significa esse episódio? Veja como Deus é belo. Quando Adão pecou, Deus puniu a humanidade inteira pelo erro de Adão. E Deus rebaixou a humanidade inteira a uma condição de mortalidade, de sofrimento, de dor, de infelicidade. Então você pode dizer, poxa, mas esse Deus é um sádico. Mas veja o que ele fez. Ao mesmo tempo que ele rebaixou a humanidade inteira a uma condição mortal, Deus abre uma pequena porta, uma estreita porta, para que justos pudessem retornar àquela condição. Ou seja, Deus não rebaixa a humanidade e vira e fala assim, olha, agora vocês que se ferrem aí, eu não quero mais saber de vocês. Não é isso. Ele rebaixa a humanidade, mas ele abre uma porta paralela para que aqueles que se dedicam a Deus, aqueles que mantêm a sua ordem natural, aqueles que são bons e aqueles que são justos possam voltar àquela condição original. E os que não forem nada disso? Tudo bem, uma hora serão. Então Deus rebaixa a condição inteira da humanidade, mas Ele te deu todos os instrumentos para que você volte à condição original, ou seja, à vida eterna. Então o que Deus fez por você? Primeiro, Ele colocou a ideia dele dentro da sua razão, para que você tenha uma referência do que é o bem, do que é a verdade e do que é a justiça. Ele te deu um caminho. Ele te mandou o seu Filho, Cristo, para te salvar e servir de exemplo para você. Para dizer o seguinte, olha, vocês foram rebaixados no pecado original, sim, mas vocês têm aqui um caminho longo, com sofrimento físico, com dor, com guerras, que te levam a uma porta estreita e depois que vocês passarem por ela, vocês voltarão para Deus. Então isso é o pecado original. O mal físico é uma consequência do pecado original. Só isso. Mas não é que Deus tenha criado um estado de mal físico em você, porque Ele é mau ou porque te quer mal. Não é isso. É apenas como uma condição momentânea, como uma espécie de triagem para que os homens bons voltem para Deus. E Deus te dá condições para que você retorne. Portanto, Deus não é um calhorda, tá certo? E é claro, você sempre poderá perguntar o seguinte, tá bom, mas que culpa eu tenho de Adão ter feito a cagada que fez? A sua culpa, colega, é não responder ao chamado de Deus. É que Adão fez a merda, mas é de todos nós a responsabilidade de responder
ao chamado de Deus. Tem um episódio na Bíblia que fala mais ou menos isso. É que eu não me lembro onde está na Bíblia, mas é o banquete de casamento, que é mais ou menos assim. Isso eu falando nas minhas palavras, é claro. Deus vai dar uma festa e Ele manda chamar as pessoas, mas tem pessoas que fazem pouco caso da festa e não vão. Essa é a sua culpa. Quando você resolver ir à festa, resolver responder o chamado de Deus, essa sua condição mortal vai embora, ou seja, você vai ser feliz, você vai ter a verdade, você vai ter a justiça. E quando morrer, você terá a vida eterna, bela, no paraíso, no céu, como você sempre quis. Basta que você mostre que merece. Sabe por quê? Porque ninguém chega a Deus por nascimento ou por méritos próprios. Bons e maus são iguais perante o convite que Deus faz. Portanto, ninguém chega a Deus por nascimento ou por méritos. E muito menos compra uma vaga no paraíso, como tem muita gente vendendo por aí. Vendem óleo de Israel, vendem, fronha abençoada. O que é isso? E falam que é divina ainda. É um absurdo. E a gente vê essas coisas recorrente na televisão. É impressionante. Para mim são um bando de vagabundos e bandidos. Olha, doem aqui pelo cartão de crédito ou débito automático. E agora Pix, né? E vocês vão para o paraíso ou vão ter o seu milagre. Deus não quer saber nada disso, filho. Fique tranquilo. Deus quer que você tenha boas intenções nas suas ações. Só isso. Então o mal físico é a consequência do pecado original. Tá certo? Bom, eu terminei essa questão do mal físico. Eu vou falar um pouquinho sobre a liberdade. Mas veja você, mal metafísico é a mera privação do bem. Mal moral é a subversão da lei eterna de Deus, a má intenção, a ordenação natural e tudo aquilo que falamos sobre o mal moral. Mal físico é a consequência do pecado original, certo? Vamos para o próximo ponto rapidamente. Sobre a liberdade, vamos responder aqui duas indagações. Primeiro, já vimos que o homem é livre e já vimos que a liberdade do homem dá a oportunidade dele praticar o mal. A pergunta que Santo Agostinho faz é a seguinte: ora, se a liberdade do homem dar a oportunidade dele praticar o mal, compensa ser livre pelo fato de existir a possibilidade de fazermos o mal? Ou seja, Deus acertou quando nos deu a liberdade? Quando correu o risco de nós sermos maus? Se você colocar numa balança a liberdade que temos com o mal que podemos praticar, compensa? Resposta de Santo Agostinho: sim, Deus acertou. Veja, o livre-arbítrio é um bem. Sabe por quê? Porque é só pelo livre-arbítrio que o homem pode ser bom. Veja, se eu tiro o livre-arbítrio, eu tiro o mal, certo? Mas eu tiro o bem também. Eu tiro a capacidade que o homem tem para fazer o mal, mas de fazer o bem também. Só que é o querer o bem que faz do homem bom. E o querer o bem é querer Jesus Cristo, é querer Deus. Então a liberdade é uma condição para que o homem seja bom. Veja, o que dá sentido à vida do homem é o agir bem. E o agir bem é a busca por Deus. Portanto, não haveria sentido do homem não ser livre. Perceba, seria extremamente empobrecedor a nossa vida
No momento em que descobríssemos que todos nós somos fantoches do destino e que ninguém tem a responsabilidade de nada e que todo mundo age só como poderia agir, seria extremamente empobrecedor. Ah, ele matou ali. Mas ele não poderia ser diferente. Já pensou nisso? A constatação é que Deus não é um pai ruim que quer ficar nos levando pela mão a vida inteira. Ele quer que nós sejamos independentes e, na nossa independência, reconhecermos Deus como a finalidade da nossa vida. Ah, eu vou tirar a liberdade e agora vocês não vão mais agir mal. É claro, também não vamos agir bem. É que nem um desarmamento. Você tira a oportunidade das pessoas se defenderem por causa da decisão de um idiota que quer que você dependa dele para te dar segurança. Então você perde a chance de defender a sua vida, a vida da sua família, porque um idiota diz que você vai fazer mal com uma arma. É mais ou menos isso que Deus não fez. Eu não vou tirar a oportunidade do homem ser bom por causa do mal que ele pode fazer, até porque eu vou ensinar e colocar mecanismo nele para que ele não haja mal. Isso sem tirar a sua liberdade. Beleza? Ponto 2. Um problemão agora. Como conciliar a liberdade humana e a presciência de Deus? Quer dizer, a onisciência de Deus. Veja, temos de um lado o homem que é livre, então o homem age livremente, ele tem a liberdade. E do outro lado eu digo, Deus é presciente, ou seja, Deus sabe de tudo. Ora, pergunta, se Deus sabe de tudo, então Deus sabe antecipadamente o que eu vou agir. Se Deus sabe de tudo o que eu vou agir, significa que já existe um ato. Se já existe um ato, significa que necessariamente que eu vou agir. Mas se necessariamente eu devo agir o que Deus previu, como eu posso ter a liberdade para agir? Vou dar um exemplo. Estou numa sorveteria. Tomo sorvete de morango ou de chocolate? Eu sou livre. Sou livre. Se Deus é presciente, então ele já sabe qual sorvete eu vou tomar antes mesmo de tomar. Mas se ele já sabe, significa que já houve um ato. E se houve um ato, eu não sou livre. Não, eu não sou livre. Porque eu só poderia agir com aquilo que Deus já sabe que eu vou agir. Então eu não sou livre. Eu não sou livre. Como lidar com esse problema? A resposta de Santo Agostinho é excepcional. Sabe qual é? Deus prevê os seus atos, assim como prevê as suas escolhas. Notou? Deus prevê os seus atos, assim como prevê as suas escolhas. Então veja, eu vou dar um exemplo. Deus previu que eu serei feliz daqui a um ano, certo? Nesse caso, Deus prevê hoje o que farei daqui a um ano. Mas então, não será livremente, mas necessariamente que serei feliz daqui a um ano? A resposta é não. Não, não serei. Não serei necessariamente feliz daqui a um ano, porque seria contra a minha vontade. Porque se estivesse em meu poder o ser feliz, certamente eu o seria desde agora. Notou? Então veja que verdade excepcional se apresentou a nós. Nada se encontra tão plenamente em nosso poder do que a própria vontade. Pois desde que queiramos, sem demora, estará disposta à execução. Até porque ainda que Deus preveja as nossas vontades futuras, não se segue que não queiramos algo sem vontade livre. Assim também a vontade culpável, se acaso estiver em mim, não deixará de ser vontade livre, pelo fato de ter Deus previsto a existência futura dela. Perceba,
não pode acontecer nada senão o que foi previsto por Deus. Mas a vontade da qual ele previu a existência futura é vontade livre, assim como posteriormente os seus atos. Show de bola? Show de bola. Bom, eu finalizo o livro aqui. Espero não ter ficado nenhuma dúvida. E se ainda assim se ficou, claro, deixe nos comentários que eu te respondo na hora. Não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo livro aí. Estou analisando em qual eu vou falar, ou Boécio, ou São Boécio, a Consolação da Filosofia, ou já engatilho em Santo Agostinho e falo de Confissões, beleza? Estou na dúvida ainda. Os dois livros são excepcionais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.